Alô para você que está assistindo TM1 Next, eu sou Eduardo Abreu, do time de planejamento e criação da TM1. Estive com o nosso time em Austin, no Texas, nesse evento de retomada do South by Southwest, que durante os últimos 2 anos funcionou como um festival online, um festival totalmente digital. Esse ano foi a retomada e, é claro, as notícias sobre o festival estão em todo lugar. E a gente fez uma curadoria especial para vocês, com um recorte, com o nosso olhar de tendência, de inovação, de criatividade. Quem não conhece o SXSW, vale a pena a gente fazer um pequeno histórico do festival. Surgido em 1987 como um festival de música através de uma ideia do New Music Seminar, o festival de Nova York, que acabou não indo adiante, o pessoal do Austin Chronicle, que é um tabloide de Austin, acabou criando esse projeto de ter um grande festival na cidade, que inclusive é conhecida como a capital da música ao vivo nos Estados Unidos. Tem um programa famoso que está no ar desde 1976 na rede pública de emissoras nos Estados Unidos, que é o Austin City Limits, que também virou um festival depois. Então é uma cidade que respira a música. Mas o South by Southwest acabou se tornando um conglomerado de festivais. Ele abraçou o festival de cinema, o Interactive, que é o festival de inovação, e também o educacional. Para quem não sabe, SXSW, que é a sigla de South by Southwest, em português, esse nome quer dizer do sul ao sudoeste. Foi uma brincadeira dos criadores do festival com o filme Intriga Internacional do Alfred Hitchcock, que em inglês se chama North by Northwest, ou seja, do norte ao noroeste. A ideia dos caras era impactar toda a região sul e sudoeste dos Estados Unidos, mas é óbvio que o South by Southwest cresceu muito mais do que isso e hoje ele é o maior festival de criatividade, tecnologia e inovação do planeta. E por que o South by Southwest é tão importante? Por que se fala tanto do SXSW? Porque ele é um festival que converge muitas linguagens e muitas disciplinas com as cabeças pensantes que fazem a diferença no nosso mundo, com a grande presença de marcas, trazendo produtos novos, trazendo novo conteúdo. Então é um cruzamento de olhares e tendências que geram algo muito rico, e é por isso que há tanta cobertura da imprensa sobre o South by Southwest. Além disso, a cidade de Austin, mais especificamente o festival, funcionou como uma plataforma de lançamento ou que elevou algumas startups, como o Pinterest, como o Twitter, como o Uber, como a Tesla. Ou seja, o peso do festival é muito grande e é por isso que a cobertura dele está em diversos cadernos, editorias e portais sob o ponto de vista da inovação, do marketing, da educação e do próprio futuro do nosso planeta. O que a gente pode encontrar na prática no SXSW? Muitas palestras, talks, as famosas sessions, muitos e muitos shows musicais, premiere de filmes, casas de experiência, ativações especiais, uma exposição das indústrias criativas trazendo novidades, ou seja, é uma combinação de muito conteúdo rico e é por isso que se extrai tanto insight, tanto olhar para o futuro a partir do que é apresentado no South by Southwest. E o título escolhido para essa edição foi URL to IRL, ou seja, da URL para a vida real. A IRL é in real life, a vida real. Ou seja, uma brincadeira e um pensamento sobre tudo que nós passamos nesse período de pandemia, nesses 2 anos, e agora nesse momento de retomada, quase pós-retomada já. E inclusive o próprio formato do festival se beneficiou disso, desse aprendizado nos últimos 2 anos, Desde o trabalho remoto até esse monte de videochamadas que a gente vive, eventos híbridos, online. Então o South by Southwest, sabendo da quantidade de eventos simultâneos que existe, que já é o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, ou medo de perder alguma coisa, eles gravaram muitos conteúdos que estão sendo disponibilizados na íntegra no canal do YouTube do próprio South by Southwest. Isso permitiu as pessoas ficarem um pouco mais relaxadas para curtirem o festival, fazerem muito networking e depois consumirem um conteúdo mais, digamos, cabeçudo, um conteúdo mais denso nessas palestras que estão disponibilizadas agora na internet pela organização do South by Southwest. Vamos falar um
pouquinho sobre NFTs, afinal de contas foi uma das estrelas do festival, roubou os holofotes, muitas notícias a respeito das novidades sobre NFT que foram trazidas em Austin por diferentes cabeças, diferentes profissionais e com diferentes pontos de vista também. Para quem não sabe, NFT é a sigla para Non-Fungible Tokens, ou em português, tokens não fungíveis, que não perecem. São propriedades digitais atualmente muito mais ligadas a obras de arte, a propriedades de game, a produtos criativos em geral, e que se tornam colecionáveis digitais, né? São gravados em blockchain. E os NFTs realmente foram muito protagonistas nessa edição do South by Southwest. A gente vai falar sobre alguns cases muito específicos que vão dar um olhar muito claro para nós do que nos aguarda aí no futuro próximo. Falando de temas como metaverso, Web3, NFT, blockchain, vamos dar uma rápida explicação sobre cada um deles para que todo mundo fique na mesma página, obviamente com explicações bem sucintas, porque não é o objetivo final do nosso encontro aqui, mas blockchain. O que seria blockchain? São os grandes bancos de dados que registram as transações de usuários na internet. São vários blocos contendo informações. Com qualquer informação nova que é criado também um novo bloco. Se uma informação for editada, também um novo bloco é criado e se conecta com o seguinte e com o anterior. E isso está em diversos servidores ao redor do mundo, o que torna isso muito mais estável, muito mais rastreável e transparente. Algumas pessoas confundem um pouquinho o que é blockchain e criptomoeda. Bitcoin e blockchain é a mesma coisa? Na verdade, não. É como se fosse um carro. O blockchain seria o motor desse carro, o que ativa as criptomoedas, o que permite que elas funcionem e tenham um lastro na internet. E o Web3? O que seria o Web3? Algumas pessoas não chegaram a viver a primeira onda da internet, mas basicamente a Web 1 era a web dos hiperlinks, que permitia a navegação. Você clicava em links e ia de um lugar para outro. Era uma coisa revolucionária para a época. Já a segunda geração da internet ela é mais colaborativa. Foi quando as pessoas começaram a produzir conteúdo, a interagir. Ou seja, é a web das redes sociais, a web dos blogs, dos vídeos, dos comentários em notícias. E a Web 3, que é um termo cunhado pelo programador britânico Gavin Wood, é justamente a web dos blockchains. É a web que vai rodar toda na nuvem, né? Adeus aos hard disks, aos discos rígidos. E também uma das propostas da Web 3 é que ela descentralize um pouco o poder. Na Web 1, a internet era um território livre. Na Web 2, os gigantes de tecnologia, especialmente aí meados dos anos 90, começaram a exercer muito poder dentro da internet. Então, a Web 3 tem proposta também de devolver esse poder para o usuário e voltar com uma internet um pouco mais democrática, como ela era lá atrás. Bom, falamos de blockchain, falamos de Web 3 e vamos agora a alguns exemplos práticos que aconteceram no festival. E agora alguns exemplos práticos de metaverso, NFT, blockchain dentro do South by Southwest 2022. Um deles muito simpático, que é o Dollyverse, o metaverso, digamos assim, da veterana cantora de country, a rainha da country music, Dolly Parton, com 100 milhões de discos vendidos, querida de todos os norte-americanos. Ela se aliou ao James Patterson, um escritor de best-sellers, e juntos eles criaram um audiobook chamado Run, Rose, Run. Esse audiobook foi disponibilizado em NFT nesse ambiente do Dollyverse, né, o metaverso da Dolly Parton, que foi desenvolvido pelo Blockchain Creative Labs, uma empresa do grupo Fox, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Também vale a pena falar do Fluff World, que foi uma grande instalação num domo da Fluff, que é um projeto baseado na Nova Zelândia, trouxe uma das maiores exibições de NFTs de todo o festival. Uma mistura de painel, conteúdo, festa, balada e muita informação sobre NFT. Realmente chamou muito a atenção. A gente está vendo o vídeo aqui, que foi um espaço muito bacana, muito criativo, com projeção mapeada, uma instalação que mostra o peso e o tamanho que os NFTs já têm dentro desse mundo de inovação que é o South by Southwest. O próprio festival não podia ficar de fora. O South by Southwest XR, ou seja, Expanded Reality, uma experiência com galeria de NFT na qual o festival selecionou 8 curadores, que cada um escolheu 8 artistas emergentes, formando um total de 64 artistas digitais que disponibilizaram e exibiram seus trabalhos com versões para NFT. A Zora, um conhecido marketplace de NFT, também esteve presente em Austin, um evento de 2 dias, o Zoratopia,
no qual eles tiveram 4 ativações com painéis falando sobre o futuro do NFT e artistas digitais mostrando seus trabalhos. E o metaverso, onde ele entra nisso? Em tudo, porque o metaverso se conecta com Web3, com blockchain, com NFT. Houve nada menos do que 42 painéis no South by Southwest 2022 sobre o metaverso e sobre diferentes pontos de vista, com recortes, com olhares diferentes sobre sustentabilidade, sobre o empoderamento para criadores digitais, inclusão e diversidade, que é um tema que permeia todo o festival e a nossa vida e o ambiente corporativo, mas também isso foi trazido, discutido, como isso vai funcionar dentro do metaverso e, é claro, como que a economia do mundo real vai se relacionar com a tokenização digital, com o dinheiro programável que vai existir cada vez mais dentro do metaverso. Então isso foi tema de diversos debates e aqui a gente fez uma curadoria, separou por temas como o metaverso está impactando algumas áreas de atuação. No caso da música, o metaverso e a realidade expandida já são uma realidade muito clara e que gera divisas e gera receita para artistas diferentes. O Lil Nas, por exemplo, e a Ariana Grande já se apropriaram de formatos e plataformas existentes, como o Roblox e o Fortnite. Festivais grandes como Glastonbury, super tradicional na Inglaterra, ou Burning Man nos Estados Unidos, já tiveram suas versões também em metaverso. Então, houve uma série de painéis e debates de como o metaverso pode ajudar a indústria musical a gerar receita, basicamente, para produtores, para artistas, compositores. Aí tem um exemplo prático, a empresa Amaze VR fez uma prévia, uma degustação do que vai ser a turnê da cantora pop Megan Thee Stallion. Ela vai fazer uma turnê, para vocês entenderem, pelas maiores cidades americanas com ingressos a $50, mas no metaverso. Ela não vai estar lá em carne e osso, não. A Megan Thee Stallion não conseguiria fazer isso de outra forma. Então a turnê dela vai estar toda rodando, enquanto ela pode estar fazendo outras atividades e o público vai estar assistindo em diferentes cidades. Ingressos, como eu falei, a $50, óculos VR fornecido pela Amaze VR, que promete uma experiência no estado da arte, tanto de vídeo como de áudio. Aqui tem um trechinho que a gente está vendo dessa prévia que foi exibida no South by Southwest. Já na indústria de games, algumas marcas importantes, alguns players do mercado se posicionaram já querendo o seu pedaço no metaverso, cada um criando o seu próprio metaverso, como a Epic Games, que é a produtora, a desenvolvedora do Fortnite, que já falou que vai ter o seu próprio metaverso, está em desenvolvimento. No final de 2021 já tinha sido divulgado pelo CEO da Nvidia que eles estão criando um metaverso para negócios. A gente está vendo agora um trechinho disso, que vai ser o Omniverse. E ao longo do festival, do South by Southwest, muitos debates foram feitos das tecnologias que vão estar disponíveis, vão ser utilizadas nesses ambientes mais voltados aos gamers, como realidade aumentada, como VR, enfim. O que o metaverso vai trazer para o público gamer, que é um mercado que movimenta bilhões anualmente. A criação de conteúdo também é um tema importante dentro do metaverso. Tão importante que a Meta e a Rolling Stone se uniram na Creator House, uma casa que abriu espaço para comentaristas, pessoas que já adotaram o metaverso e têm esse olhar mais apurado de como o metaverso vai abrir portas e possibilidades para o futuro, como que a adoção do metaverso vai impactar diferentes marcas e empresas. Então tudo isso foi debatido na Creator House da Meta e da Rolling Stone. Sob o ponto de vista da economia e da sociedade, como é que os governos, instituições financeiras e outros órgãos vão se relacionar com o metaverso quando as suas comunidades ficarem cada vez maiores, transações financeiras lá dentro começarem a ser mais vultosas e chamarem realmente a atenção? Será que vai haver uma legislação dentro do metaverso? Será que vai ser palco de experimentos sociais e políticos? Pois é, isso foi tema de um debate que aconteceu no próprio metaverso com avatares dos palestrantes, falando justamente sobre isso, sobre a construção de confiança e valor dentro desse espaço, sob o ponto de vista ético. Antes da gente avançar para cases específicos que eu sei que vocês estão esperando ansiosamente, a gente também adora falar de exemplos de como algumas marcas se posicionaram, de algumas novidades, insights que a gente extraiu do festival. Vale a pena a gente dar uma rápida passada em 5 temas, pilares principais que nortearam muitas das discussões no South by Southwest. Um deles é o Discovering the Undiscovered, ou Descobrindo o Desconhecido. Se trata muito de uma reflexão sobre tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, na pandemia, claro que estamos falando, de como a indústria farmacêutica
produziu em tempo recorde vacinas e como que a ciência em si está impactando nossa experiência de vida no planeta, como as inovações da ciência e soluções para problemas que afetam toda a humanidade estão sendo vistas por pensadores e estão impactando o nosso dia a dia. Então esse é o tema do Discovering the Undiscovered. Um outro tema foi o Build for the Future, construindo para o futuro. Sabe quando a gente fala de deixar um futuro melhor para os nossos netos, bisnetos, enfim, para as gerações que estão vindo por aí? Pois é, não é necessariamente isso não, porque esse desafio ético ele já é coisa do passado. Segundo os grandes pensadores, a questão é de emergência, a gente tem que pensar em soluções agora para a continuidade da nossa espécie, para a qualidade de vida de todo mundo que habita esse planeta. We're all connected, estamos todos conectados. Nos últimos 2 anos, com a pandemia, as incertezas cresceram muito e as diferenças também aumentaram entre países mais ricos, países mais pobres, e a verdade é que todo mundo, pela primeira vez, percebeu que a humanidade está no mesmo barco. Então, as cooperações multilaterais, a transparência nas decisões que afetam toda a humanidade fazem parte da pauta das discussões. Então, estamos realmente, mais do que nunca, todos conectados. É claro que a gente não podia deixar de falar de diversidade e inclusão, the power of inclusivity, o poder da inclusão. Esse foi um dos pilares do festival, que naturaliza isso muito na sua execução. Mas como que a gente faz isso também no nosso dia a dia? A gente sabe da importância da diversidade e inclusão, isso é pauta de grandes empresas, é pauta da sociedade como um todo, mas como que a gente acomoda interesses de tantas parcelas diferentes da sociedade e faz com que isso realmente se naturalize e que deixe de ser um tema com o qual a gente tem que se debater tanto, né? Esse é um tema proposto, um desafio para a gente pensar e refletir, que também esteve presente nos painéis do SXSW. A gente sabe que música e cinema são parte integrante do South by Southwest, estão lá na sua origem. Embora não seja o tema principal aqui do TM1 Next, a gente vai dar uma rápida pincelada e mostrar nomes muito interessantes que fizeram parte do festival, tanto na área de música quanto na área de cinema. Na música tivemos o Brian Eno, um sagrado produtor, um grande pensador, também um visionário. Estivemos na palestra da Linda Perry do Four Non Blondes, que se tornou uma produtora depois de ter um grande hit nos anos 90, e ela fala na sua palestra que apenas 26% de mulheres estão presentes na indústria da música, na produção, nos bastidores, embora a gente tenha a percepção errada com tantas popstars que a presença da mulher é mais forte na indústria, e na verdade não é. Esse foi o tema de um painel em que a Linda Perry participou. Tivemos também a Sheryl Crow e, é claro, a Dolly Parton, de quem a gente já falou com o seu Dollyverse. No cinema, algumas premieres de filmes aconteceram lá, então tinha gente como Jared Leto, como Nicolas Cage, como Ethan Hawke e também como Bob Odenkirk, de quem a gente vai falar daqui a pouco. E agora a parte que vocês estavam esperando, é claro, os cases, o que teve de legal no South by Southwest, o que a galera da TM1 gostou mais e qual é o nosso olhar sobre os cases que foram apresentados no festival, sejam casos de experiência ou sejam ativações especiais que aconteceram no South by South. Começar com as casas de experiência. Uma que chamou a nossa atenção foi a casa da Warner Media, cujo tema foi The Year of DC, o ano da DC. Claro que com o filme The Batman nos cinemas causando tanta conversa, levaram esculturas do filme, levaram um Batmóvel e fizeram também alguns painéis falando de roteiro e falando de inclusão e diversidade na política da companhia, para vocês verem como esse é um tema presente no festival. Uma coisa interessante também foi como o NFT foi tangibilizado. E a gente conseguiu ter os nossos primeiros NFTs. Eu, por exemplo, tenho 14 NFTs da Warner que fazem parte de uma plataforma, de um aplicativo chamado Here. Mas vamos contar um pouquinho melhor essa história. São cards muito bacanas de 155 personagens do acervo da DC e a Warner despejou nada menos do que 6 milhões de packs no mercado. E quando você faz a leitura do QR Code em cada um desses cards, ele se transforma num NFT dentro do ambiente do Hero, que é um aplicativo criado exclusivamente para essa ação. E ali você consegue interagir com outros proprietários de NFT. Um outro espaço muito bacana, já que a gente falou de NFT, foi o do Doodles. Quando a gente fala em Doodles, a gente já imagina aquelas imagens animadas do Google, comemorativas, mas nesse caso aqui, esse Doodles que a gente está falando é um coletivo de artistas, é um projeto de arte para a comunidade de colecionadores de NFT. Ela é uma empresa cofundada por um artista chamado Burnt Toast, ou Torrada Queimada, né? É o nome do cara. Ele é o Scott Martin, um ilustrador, animador, muralista. E qual foi a ideia do Doodles? Eles já tinham feito uma ativação em Miami
mas no South by Southwest em Austin realmente chamou a atenção. Eles criaram um espaço inteiro para tentar trazer o NFT para o mundo real. Foi uma experiência sensorial e até de varejo para NFT, algo que nunca tinha sido feito antes. Para isso, eles se juntaram com o Shopify, uma ferramenta de compras, e as pessoas podiam comprar NFTs no espaço. E se você fosse membro do Doodles, você tinha um passaporte que você conseguia destravar conteúdos exclusivos, brindes e outras coisas mais. Um espaço com uma cenografia muito bonita, como vocês estão vendo, uma concepção artística e criativa muito legal. O Doodles conseguiu fazer, realmente chamou a atenção de muita gente e inclusive eles conseguiram uma ação de co-branding que mostra como o NFT está cada vez mais próximo do mundo real. A marca de tintas Behr criou uma paleta de cores exclusiva baseada nas cores clássicas dos personagens desse coletivo Doodles. Ou seja, é praticamente um templo do NFT que foi o Doodleverse. A Amazon Prime Video também não podia deixar de estar presente no South by Southwest. Na última edição, em 2019, criaram uma ativação muito legal de Good Omens e dessa vez uma solução diferente, simples e criativa, num espaço muito bem localizado, numa esquina com grande visibilidade. Eles criaram praticamente um parque de diversões baseado em apenas 2 títulos, que são The Boys e o reality show da Lizzo, da cantora Lizzo. Então, qual que é a temática, qual que é o recorte que eles fizeram? Super-heróis e superstars. Então, desde a entrada, você escolhia entrar pelo lado de super-herói ou de superstar, e lá dentro diferentes ativações e pontos de A e B, que as pessoas ganhavam vales de alimentação, de bebidas, ganhavam brindes, sobremesa, e passavam a tarde ali num espaço aberto, com um gramado artificial. Entre as ativações tinha carrossel, tinha um salão de beleza baseado na série da Lizzo, tinha um palco com atrações, com DJ, e os talentos, presença dos talentos também, ou seja, foi um grande parque de diversões que funcionou muito bem, uma ideia simples e muito bem executada da Amazon Prime. Sabe a Patreon, aquela plataforma de financiamento para artistas, para monetizar o trabalho de artistas, criadores de conteúdo? Eles têm um esforço de comunicação, uma campanha chamada Works in Progress, ou trabalhos em construção, em andamento. Para aterrissar isso para dentro do South by Southwest, eles alugaram uma casa e transformaram essa casa no espaço Patreon, e levaram alguns artistas para dar seus depoimentos de como o Patreon ajudou na carreira a gerar receita. Um espaço com uma decoração de muito bom gosto, e à noite eles viravam a chave, a casa virava uma balada, e na parte externa, shows justamente desses artistas, né, como a Madalena Bay, um duo de synth pop muito legal, e outros artistas mais, uma boa cenografia, uma qualidade de áudio excelente, e eles contaram muito esses cases e mostraram na prática como o Patreon ajuda na carreira dos artistas. Quem gosta de arte urbana, de grafite, com certeza conhece o Banksy. Ele que é considerado o artista anônimo mais famoso do mundo. Um artista britânico, ninguém sabe a verdadeira identidade do Banksy. Ele faz uma arte muito política, muito icônica. E a maior coleção particular de Banksy foi exibida numa mostra não autorizada pelo artista na sede da Atmosphere TV, que é uma empresa local lá de Austin, que é a maior empresa de streaming para negócios. Eles têm 68 canais diferentes. A exposição foi muito legal. Eles criaram um espaço simulando o ateliê do Banksy, e tinha inclusive stencils originais, telas de serigrafia originais, todas as obras certificadas, uma ativação de VR e também uma tendência que a gente viu muito no festival, que foi o co-branding, né, com outra empresa local lá de Austin, que é a Franklin Organic. Eles fazem vodkas orgânicas, fizeram uma ação de tasting, de degustação, tudo no mesmo espaço. Um dos principais patrocinadores do South by Southwest 2022 foi a Porsche. Eles fizeram uma casa de experiência chamada Porsche Unseen, ou seja, aquilo que você não vê, o que está na prancheta de um designer de carros, esses carros tão amados da Porsche. Então, eles criaram um espaço simulando uma mesa de um designer. Então, tinha uma lápis gigante, uma canetinha gigante, uma borracha gigante, então todo um ambiente lúdico para que você se sentisse como parte da criação de um carro da Porsche. Além disso, eles se apropriaram de uma ideia muito bacana, que foi a Sally Carrera, né, a personagem criada a partir de um Porsche para o filme Carros, né, da Pixar. E eles fizeram uma versão real da Sally Carrera, que inclusive vai ser leiloada para causas beneficentes. Um espaço de muito bom gosto da Porsche, que valeu a pena visitar. Ali pertinho da Porsche, a Slack, a plataforma digital, também criou seu espaço, uma espécie de um lounge
baseado muito no conceito, e isso é muito importante a gente prestar atenção. A maioria desses espaços tinha um conceito forte por trás. No caso deles era o Work from Anywhere, um aprendizado também desse período todo de trabalho remoto, que você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então eles criaram um lounge muito agradável, com uma cenografia colorida, com móveis, um lounge bem relax, com Wi-Fi, com food truck, e no centro de tudo tinha um cubo, uma solução cenográfica muito interessante de conteúdo. Cada face tinha propostas diferentes, tanto você poder interagir, como aprender sobre o produto, falar com a promotora da Slack e ainda participar de uma brincadeira com um dos promotores do espaço, que parecia aqueles game shows de TV em que você abre uma portinha e aparece um brinde que você não espera, um brinde surpresa. Um espaço interessante, de bom gosto, e a Slack também se aliou à empresa Ride, uma empresa de transporte elétrico lá de Austin. Então o carro da Ride ficava rodando, fazendo serviço de shuttle pela cidade, ao mesmo tempo em que divulgava o espaço da Slack. A Peacock é o serviço de streaming da NBC. De novo, olha aí, conceito, fizeram um espaço chamado Peacock Playground. O que era isso? Um playground para adultos, né? Criaram diferentes corners baseados numa ideia de playground e conectadas aos temas das séries diferentes que eles estão lançando, desde o Joe vs Carol, que é baseado na Máfia dos Tigres da Netflix. Então a parte da Carol, essa gangorra super extravagante, rosa, e a parte do Joe, esse tapete com textura de tigre, com um tigre de pelúcia. A série Bust Down, de jogo, fizeram uma roleta, uma gira-gira em forma de roleta. No Killing It, um campo de minigolf com alguns jacarés cenográficos. Aqui uma ideia simples para a série Bel-Air, um painel com bolas de basquete, ficou bem instagramável. Para terminar, uma ativação divertida, legal, que todo mundo curtiu fazer, que foi gravar o seu próprio clipe, baseado na série Girls 5 Viva, uma ideia muito legal da Peacock. Agora imagine uma casa de experiência baseada em blockchain. Parece impossível, né? Mas não para o pessoal da BCL, a Blockchain Creative Labs, uma empresa da Fox Company. O objetivo deles foi justamente trazer o público normal para dentro de uma grande casa de experiências e mostrar para as pessoas que o blockchain não é nenhum bicho de 7 cabeças, ele é fácil de entender se você der os exemplos corretos. Então eles criaram 4 grandes espaços de experiência com uma grande cocriação ao mesmo tempo de NFTs em que as pessoas puderam interagir. O primeiro desses espaços se chamava NFT Ledger, que é mais ou menos como se você fosse o Neo do filme Matrix, entrasse dentro da Matrix e visse o código sendo escrito em tempo real. Então aqueles blocos que a gente falou lá no começo, um se conectando com o outro e o bloco seguinte se formando como se fosse uma grande cápsula do tempo de NFT, além de ter funcionado como uma grande instalação muito bonita. Um outro espaço do BCL foi o BCL Record Blocks, onde você podia descobrir seu novo artista favorito e que tem obras disponíveis em NFT. No mesmo estilo tinha o NFT Gallery, só que nesse caso para artistas gráficos, designers, criadores com obras digitais, expondo seus trabalhos numa grande galeria de NFTs. E por fim, o BCL Web3 Exchange, que era praticamente o coração desse espaço, onde havia painéis, debates com grandes cabeças discutindo o futuro do blockchain, da Web3 e como isso vai influenciar as nossas vidas. E que tal a gente falar agora de uma big idea atrelada a uma campanha de ATL de uma marca muito famosa com presença mundial, que é o Cheetos. Essa campanha de ATL foi desdobrada por uma casa de experiências dentro do South by Southwest, a Hands Free House. Segundo eles, a primeira casa touch-free do mundo, onde você não encostava em nada. E por que isso? A ideia da Pepsi, a fabricante de Cheetos, foi muito divertida. Eles se apropriaram de uma característica do produto que é muito marcante. Quem já comeu Cheetos sabe, né? Ele deixa aquele pozinho laranja na mão, que lá dentro eles chamam de Cheeto. E graças a esse pozinho laranja, eles brincam na campanha. Foram criados os comandos de voz autônomos, como a Alexa, os carros autônomos. Então, uma brincadeira dos Cheetos com o futuro. Então, dentro dessa casa, fizeram inclusive uma ação de co-branding com a Amazon, com a Alexa, demonstrando essas características com intervenções criativas e muito divertidas, brincando com o próprio produto. Na parte de fora, um lounge para recreação e para networking. Enfim, uma big idea mostrando que você pode brincar com a sua própria marca, rir de si mesmo e ao mesmo tempo pegar uma grande ideia e ativá-la em diferentes formatos. A Dell Technologies também voltou para South by Southwest. Em 2019 eles estiveram lá e novamente agora com uma casa de experiência chamada justamente The Experience. Discutiram muitos temas importantes e relevantes com um olhar mais social, do combate à fome, da produção de alimentos, como a tecnologia pode nos ajudar com esses grandes desafios contemporâneos,
O espaço também teve uma ativação chamada Elevator Pitch, na qual as pessoas poderiam levar grandes ideias no famoso pitch de elevador, como o tempo de um elevador. Também teve foto-ops e uma solução criativa para envelopar toda a fachada que ficava numa esquina de Austin, com uma adesivação muito bacana em alta resolução que facilitava na hora da casa ser desmontada, uma dica interessante para os profissionais de live marketing que criam grandes ativações, grandes envelopamentos de espaço. No SXSW também houve algumas festas fechadas para convidados que viraram também um pouco balada misturado com ativação. No caso aqui, a HBO Max fez uma festa para 1.700 pessoas que garantiram sua entrada via RSVP, tudo isso para promover a série DMZ, que se trata de uma guerra civil fictícia em Manhattan. Então eles criaram um espaço muito interessante de ativação, com show, com DJ, com grafiteiro e até com tatuagem. Então a gente vê que realmente a retomada é para valer, né? Quando a gente pensaria em uma ativação com tatuagem com as restrições que a gente teve até recentemente. Então é um espaço muito interessante que foi criado no Pete's Dueling Bar, que é um espaço de duelo de piano, que é na verdade, praticamente uma atração turística da cidade de Austin. Então a HBO Max se apropriou desse espaço e criou sua grande festa fechada para promover DMZ. Lembra que a gente já falou da tendência de co-branding que invadiu o South by Southwest e hoje ela está presente muito nas decisões de grandes marcas e agências. Foi assim na Galaxy House, uma cocriação, um espaço mútuo da Samsung com a Billboard. O principal objetivo dessa casa foi, claro, divulgar o lançamento da Samsung, que é o Galaxy S22. Então nesse espaço se criaram alguns photo-ops, algumas oportunidades de fotos muito criativas e instagramáveis baseadas em features do produto. Tanto com a câmera de selfie, um espaço criado exclusivamente para explorar a ideia da câmera de selfie do celular, e um outro com uma câmera noturna, com o recurso Nightography. Então eles criaram um espaço muito bonito, um corner, com um barco, como se estivesse flutuando sobre as nuvens, com um céu estrelado, em que as pessoas faziam selfie com o Galaxy S22 e viam essas características do produto, essa feature para fotos noturnas. Falando de co-branding, aqui é um exemplo de collab, um exemplo muito interessante, inclusive, da Create, uma empresa de São Francisco que aposta em roupas customizadas, sob demanda, em pequenas e médias quantidades, se uniram à Warner Bros. Explorando o asset, o acervo de personagens ricos da Warner Bros. No caso aqui eles escolheram o Piu Piu, que faz 80 anos em 2022, o passarinho que acaba com a paciência do Frajola dos Looney Tunes, e apresentaram uma coleção de roupas criadas por artistas locais de Austin, que é meio uma ideia em oposição à tendência da moda digital, uma marca interessante que se uniu com uma gigante para apresentar uma solução diferente num espaço pequeno, simples, mas muito criativo. Na concorrida Rainy Street, uma rua, como a gente já falou, de Austin, que tem muitas casas de experiência, espaços em que marcas interagem, a CNN optou por fazer o lançamento do seu serviço de streaming, o CNN Plus. Para isso, o que eles fizeram? Pegaram um espaço já existente e criaram conteúdos lá dentro para dar uma espécie de degustação na prática do que os assinantes vão encontrar na CNN Plus. Então eles pegaram um dos grandes pensadores americanos, o Scott Galloway, para conduzir como se fosse um talk show ao vivo, com convidados dentro da sua casa de experiência da CNN Plus e alguns outros corners específicos, como uma biblioteca baseada num programa de crítica literária e outras atividades do tipo, como um show de trivia para os convidados e que vai acontecer também na emissora. Então foi uma maneira de fazer networking e dar uma degustação ao vivo numa casa de experiências da marca. Cidades também podem ter suas casas de experiência no South by Southwest, por que não? Fort Worth, que é lá no Texas mesmo, uma cidade vizinha de Dallas, onde tem o famoso e concorrido aeroporto de Dallas, Fort Worth é mais lembrado por Stockyards, um distrito histórico onde acontecem rodeios, uma passagem de gado feita ao estilo do Velho Oeste, com cowboys, alguns saloons preservados, mas a cidade está se modernizando e ela quer comunicar isso para o público. Então ela pegou um container bar já existente também na Rainy Street, da qual a gente acabou de falar, e criou um espaço de convivência, de interação, levando uma série de artistas locais de diferentes estilos, do gospel ao hip hop, ao southern rock, e também com ações de co-branding com marcas de whisky locais, de hotel, inclusive também com streaming, a Paramount Plus fez uma ativação lá dentro, então mostra que a tendência do co-branding é muito grande e não há limites para casas de experiência. Já falamos de blockchain, já falamos de NFT e aqui uma cidade ativando a sua mudança, a sua maneira de se posicionar em torno do turismo, dos negócios, que é a cidade de Fort Worth.
Já falamos de casas de experiências, fizemos um recorte com as melhores casas de experiência que nós visitamos em Austin. E aqui muitas coisas acontecem fora do ambiente das casas de experiência, das palestras, do grande centro de convenções do SXSW. Estamos falando de ativações especiais. Aqui a gente vai elencar algumas que chamaram a nossa atenção. Sabe quando a gente vê aqueles vídeos com invasões de drones, criando grandes figuras geométricas e outras formas do céu e a gente nunca sabe se são reais ou não? Pois é, no South by Southwest 2022, uma dessas ativações aconteceu de verdade. Foi pela Paramount Plus, o serviço de streaming, para lançar a sua série Halo. Olha que ideia legal, com 400 drones e a série é baseada num game sobre uma invasão alienígena. Nada mais apropriado. Tá aí um conceito e a prática convivendo muita inteligência e com um recurso muito bacana que viralizou, saiu em todos os telejornais da cidade. E também tinha um recurso bacana, um QR Code gigante no qual você fazia a leitura e ia parar no hot site com o trailer da série. A Audible, o serviço de audiobooks da Amazon, fez uma ativação para lançar uma espécie de radionovela moderna do ator Bob Odenkirk, de quem a gente falou lá atrás, entre as grandes estrelas do festival de cinema. O Bob Odenkirk é mais conhecido como o advogado Saul Goodman das séries Breaking Bad e Better Call Saul. Durante o período de pandemia, como um hobby, ele criou uma ideia junto com o seu filho Nate Odenkirk e se tornou uma radionovela que foi financiada pela Amazon e lançada no Audible, com diversos atores fazendo locução, uma sonoplastia incrível. A série está bombando, é um formato de áudio muito diferente que remete às antigas radionovelas e fizeram uma ativação no Bangers, uma casa famosa de Austin, de churrasco. E o Bob Odenkirk foi até lá, tirou fotos, participou de alguns photo-ops, distribuíram hot dogs com alguns carrinhos, fazendo alusão ao tema da história. E foi uma ativação muito interessante e diferente, com um astro adorado pelo público. Carros elétricos, todo mundo fala dos carros elétricos, eles chegaram realmente para ficar e um grande lançamento foi feito na cidade em ocasião do South by Southwest através da Volkswagen, que lançou o seu ID Buzz, que na verdade é a nossa querida e adorada Kombi reestilizada, um carro elétrico muito bonito que circulou pelas ruas da cidade e ficava também parado num lugar estratégico com um nome que é um trocadilho muito divertido, que é o iBuzz Stop. Então, as pessoas que participaram, visitaram a cidade durante o South by Southwest estiveram entre as primeiras que viram a famosa reestilizada Kombi elétrica, o futuro da mobilidade. Para terminar as ativações especiais, quase que uma ação de guerrilha que não é baseada por marca alguma, e sim por um cara que se dizia o maior fã de Nicolas Cage. A gente não sabe exatamente o que está por trás dessa ação, parece uma ação espontânea de um fã, um cara chamado Robert Shanitz, que ele é um host de um programa de rádio. Ele espalhou em torno de todo o centro de convenções do South by Southwest, nas ruas anexas a esse espaço, um pôster em que ele se dizia o maior fã, com uma foto do Nicolas Cage e um telefone para que o ator ligasse para ele. O mais divertido é o seguinte, o Nicolas Cage estava na cidade para promover um filme em que ele interpreta a si mesmo, o insuportável peso do enorme talento, que na história, justamente ele é acessado por um cara que se diz o seu maior fã e o contrata para animar uma festa de aniversário. Coincidência ou uma ação disfarçada, a gente não sabe, mas o fato é que o Robert Shanitz recebeu uma ligação do próprio Nicolas Cage. Pois é, tudo acontece em Austin durante o South by Southwest. Vamos dar uma espiadinha rápida nesse vídeo. Well, thank you very much. I wanted to just thank you so much for everything, all the years of content that you've put out, all the roles you've chosen, all the characters you've played. It's amazing. I honestly feel like I am your biggest fan. I can't, necessarily prove it, but in my heart of hearts, I really do believe I am. Well, I appreciate that, and I also love the T-shirt you're wearing. and I'm a film enthusiast too, so anytime anyone else is interested in movies and cinema, I'm always happy to talk. But I just want to let you know that I got your message, and I called you, and I want to wish you best of luck. Muita coisa acontece na cidade ao mesmo tempo, é realmente uma loucura, por isso que o South by Southwest é conhecido como um grande centro de inovação e de criatividade. Além do que a gente já falou, das casas de experiência, dos talks, sessions, palestras, festas, shows, premieres,
Também houve um espaço dedicado às indústrias criativas, a Creative Industries Expo. Aqui a gente selecionou 4 exemplos de tendências e novidades que podem ser interessantes e servir de inspiração ou de um olhar para o futuro. Uma delas é a Worldview, uma empresa que quer transformar o turismo espacial em algo que cabe no bolso. Como eles vão fazer isso? Com um balão estratosférico. E eles fizeram um espaço com um stand em que o público podia ter uma degustação e ver a vista com a curvatura da Terra com um balão estratosférico. Eles dizem que isso é o futuro das viagens espaciais, que não vão ficar mais restritas a bilionários como Jeff Bezos ou Richard Branson. É ver para crer. Um outro espaço interessante foi o stand da Zozo, que é uma empresa japonesa. Ela quer democratizar a moda com ferramentas high-tech. Eles criaram uma veste especial que modela o corpo em 3D e é uma patente deles que está sendo usada por outras empresas também, da área de esportes, de fitness, né, de bem-estar, de saúde. É uma modelagem em 3D, então as pessoas podem experimentar as roupas quando a gente fala do segmento de moda. Isso pode se tornar uma tendência no e-commerce ou no live commerce, tem que ficar de olho na Zozo. Para quem é do live marketing, pense em soluções interessantes para eventos, inclusive as marcas, os clientes que contratam soluções para os seus eventos. No Creative Industries Expo houve uma coisa muito interessante que foi trazida como um produto de prateleira da empresa Proto Inc., que é uma empresa de Los Angeles, que tem uma ferramenta que gera hologramas em tempo real. A gente nunca tinha visto nada parecido, mas essa tendência pode pegar e funcionar como ativações especiais para eventos de marca. Para terminar a Creative Industries Expo, tem um exemplo aqui de caminhões elétricos e autônomos. Pois é, parecem Transformers do filme, carros incríveis de uma empresa sueca chamada Einride, que está se estabelecendo nos Estados Unidos. Aparentemente, os headquarters deles vão ficar justamente lá em Austin, né? Que é uma cidade que, convenhamos, pelo próprio South by Southwest ter sido uma plataforma de lançamento de tantas startups, é uma cidade muito apropriada para isso. Os caminhões são incríveis, são super futuristas, elétricos e autônomos. Falamos dos grandes pilares já do South by Southwest, das casas de experiência, das ativações especiais, das novidades das indústrias criativas, que é sobre a teoria e a prática, né? Em 2019, quando o time TM1 esteve lá em Austin, viu muita teoria que virou prática em 2022. Agora a gente vai falar de algumas considerações sobre o futuro, apostas que foram feitas no festival, sobre o que está por vir. Uma delas é o ungendering. O que é ungendering? É a ideia de a gente usar pronome neutro para tudo e isso vai se incorporar no nosso dia a dia de uma forma como a gente vai até naturalizar. Hoje em dia é tema de debate, muitas pessoas não se sentem confortáveis, não sabem como usar, mas o fato é que o ungendering vai tirar o gênero de tudo. Uma outra aposta é o revivalismo. O que é o revivalismo? A gente acompanhou uma certa retromania, né? Uma certa nostalgia dos anos 80, dos anos 90, muito em séries, em música, na moda, né? O Vaporwave, séries como Stranger Things. Mas agora esse revivalismo ele vai ficar mais forte, porque com tantas novidades que estão acontecendo, a gente falou de algumas aqui no TM1 Next, as pessoas de vez em quando elas vão buscar refúgio em coisas que elas conhecem. Então o revivalismo ele vai trazer essa nostalgia para outras épocas, né? Então, millennials, a própria geração Z, em algum momento vai começar a se agarrar em coisas que conhecia, justamente para ter um conforto no meio desse mar de novidades. Outras tendências e apostas para o futuro são Flux Commerce. A gente já viu um varejo de NFT, o exemplo do Doodles, ou exemplos de live commerce que são super presentes, como a Oli, no Brasil, a pioneira nesse sentido. E o Flux Commerce é a ideia de que o comércio ele vai se expandir para todos os lados, inclusive no metaverso. Então, NFTs e o mundo real eles vão estar cada vez mais próximos e o comércio ele vai ter uma fluidez em que as empresas e marcas vão se posicionar em ambientes em que elas não estavam acostumadas. Um outro é a tecnologia protetiva. Falamos lá atrás de como as novidades e as redes sociais trazem coisas boas, mas também disseminam notícias falsas, né? As famosas fake news. E a tecnologia protetiva vai ser um antídoto para isso. Assim como lá atrás, quando surgiram os primeiros vírus de computador, empresas como a McAfee, por exemplo, produziram os primeiros antivírus, agora pode vir a tendência da tecnologia protetiva para proteger os nossos dados, a nossa privacidade e, de certa forma, nos blindar de conteúdo falso sendo propagado de uma maneira que a gente não gosta na internet. E um outro, aí já um papo meio cabeça, futurista, uma coisa meio Vanilla Sky, é a extensão radical da vida. Pois é, isso é uma mistura de ciência com medicina e com tendências muito diferentes que a gente realmente fica surpreso e que podem prolongar a vida até o limite em que a gente conhece, e aulas mais radicais que falam até de xenotransplantação,
em que poderia se gerar o que é conhecido como agerasia, ou seja, o ser humano não ter mais data definida de tempo de vida, ou seja, viver para sempre. Biologia sintética, sabe o que é isso? É uma maneira de alavancar sistemas sem células para biomanufatura. Isso já está sendo usado para a produção de cerveja, para a produção de pães, ou seja, uma maneira de pensar num futuro mais sustentável, utilizando menos espaço, menos água, menos petroquímicos do que na biomanufatura tradicional. E o último tema é a desextinção de espécies e ecossistemas. Lembra do Jurassic Park, quando um mosquito encontrado num âmbar tinha o sangue que permitiu a clonagem de um dinossauro? Era obra de ficção. Agora a tendência da clonagem é uma coisa muito mais próxima e realmente se pensa em clonar espécies extintas e não apenas espécies, verdadeiros ecossistemas que não existem mais. Não só com clonagem, mas com manipulação de genoma, ou seja, isso impactaria muito a maneira como a gente lida com o nosso planeta. E agora, para a gente terminar, nada melhor que trazer algumas aspas, alguns pensamentos de grandes cabeças, grandes participantes dessa edição do South by Southwest, o olhar deles sobre diferentes assuntos, diferentes pontos de vista para a gente refletir e pensar a respeito. Um deles, para começar, Scott Galloway, de quem a gente falou, participou como apresentador praticamente de um talk show na casa da CNN Plus, um dos grandes pensadores americanos, palestrante, escritor de best-seller, professor da Universidade de Nova York. Ele acredita que existe um grande potencial no metaverso, especialmente do ponto de vista comercial, de gerar receita, de realmente se tornar algo no qual as marcas e as empresas vão olhar com especial atenção. Mas ele levantou um ponto para questionamento e que a gente não pode perder um pouco a mão, especialmente o público mais jovem, começar a trocar a vida real pela vida digital. Isso impactar negativamente nas relações interpessoais. Esse é o olhar do Scott Galloway. O Gavin Bridge, que é um analista sênior da plataforma Variety, ele levanta um olhar sobre o futuro do social commerce. De acordo com ele, não existe nada que gere mais impacto, que seja uma força maior em relação à juventude do que o TikTok. Pois é, a rede social chinesa é que está levando para frente a inovação do social commerce, que é uma forma de comércio que vai movimentar 500 bilhões por ano e é muito forte já na Ásia. Em breve ela vai se tornar uma realidade. Então a gente tem que olhar com bastante atenção as marcas, especialmente as possibilidades de futuro com o social commerce. Não podia faltar, é claro, a Amy Webb, uma das maiores futuristas americanas, palestrante, professora universitária, que é uma verdadeira estrela do South by Southwest, uma queridinha do festival. Tudo que a Amy Webb diz repercute. Nesse caso, ela fala de como o ecossistema financeiro vai se relacionar com o blockchain. A gente já tinha falado sobre isso lá atrás, a tokenização digital, esse dinheiro programável. Então a Amy Webb levanta essa questão e ela fala que devido ao aumento do interesse em NFT, os desenvolvedores já estão criando carteiras digitais mais fáceis para os consumidores usarem. Ou seja, é uma realidade que está batendo à nossa porta. Já o Red Fields Aime, que é um ex-presidente da Nintendo, ele fala algo que ressoa muito mais para quem é CEO, para quem é gestor, para quem é C-level. Ou seja, a necessidade da reinvenção, de não entregar só o que o consumidor espera que você entregue, mas sim algo novo, sair da zona de conforto realmente, que a inovação é constante. A gente vive num mundo em constante transformação, como nós vimos já aqui ao longo do TM1 Next. Então esse é o olhar do Red, especialmente voltado à liderança, à governança. A Anne Hyde, que é uma veterana do Vale do Silício, palestrante, investidora, ela se baseou um pouquinho no conceito do Domenico Di Masi, o famoso sociólogo italiano que falava sobre o ócio criativo. Ela fala da importância desses momentos para a gente criar coisas novas que não necessariamente estão atreladas ao nosso horário de trabalho, nossas entregas de projeto. Ela fala como exemplo que no caso do Google, algumas das ideias mais revolucionárias da empresa surgiram justamente quando os engenheiros estavam nesse momento de ócio. O Mark Cuban, que é um cara conhecido nos Estados Unidos, é ator, é apresentador, ele é dono daquela franquia da NBA, Dallas Mavericks, do craque Luka Doncic, um jogador da Eslovênia que é uma verdadeira estrela do basquete hoje em dia. Esse cara esteve no South by Southwest para dar o seu olhar. Ele fala que metaverso, NFT, tudo isso, a tecnologia é a parte fácil disso. O difícil é tornar isso sustentável, ou seja, você vender um NFT pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, ou seja, criar esse ambiente de uma maneira que ele não vire uma bolha.
Esse é o grande desafio do metaverso e do NFT, de acordo com o Mark Cuban. A Sarah Bond, que é a VP corporativa do ecossistema do Xbox dentro da Microsoft, ela fala de algo interessante. Muitas vezes, quando você pensa em games, já vimos notícias negativas atreladas a comportamento derivados dos games, mas a gente se esquece que os games também trazem coisas interessantes, quase educacionais. Ela fala que os obstáculos que são criados nos jogos hoje em dia, que são difíceis de transpor, fazem com que os gamers levem muito isso para a vida real. Ou seja, as pessoas tenham mais persistência, tenham um grau maior de tolerância à frustração, né? E isso forma caráter, ou seja, o game hoje em dia está muito atrelado à vida real, especialmente de um público mais jovem, que está cada vez aumentando. Então, assim, tem um aspecto, um olhar sobre a indústria de games diferente que a Sarah Bond trouxe. É claro que vocês estavam esperando a gente trazer alguma coisa que o Mark Zuckerberg falou no SXSW, né, o CEO da Meta, e ele deu uma notícia bombástica que deixou todo mundo em polvorosa em Austin. Ele falou que o Instagram vai ser a primeira plataforma, a primeira rede do grupo da Meta a trazer NFTs. Os jornalistas ficaram realmente ouriçados, quiseram saber quando essa novidade vai chegar, e o Mark foi lacônico, ele disse, muito em breve, vamos aguardar. E para o final, a gente deixou uma frase, as aspas do Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, uma figura muito importante no empreendedorismo social, no terceiro setor no Brasil. Ele deu uma palestra juntamente com o Condzilla, na qual nós estivemos. Condzilla também, que dispensa apresentações dos maiores youtubers do mundo, criador da série Sintonia. E o Edu Lyra, em dado momento, fez um desafio para o Elon Musk, o dono da Tesla, da SpaceX, que adora desafiar todo mundo. E nesse caso, ele não contava com a perspicácia brasileira. Diz o Edu Lyra que o desafio já chegou no Elon Musk, que é investir na urbanização de favelas no Brasil. Em contrapartida, o Condzilla vai dar de presente para o Elon Musk um clipe com o Tesla subindo um morro no Rio e a Anitta, que estava em primeiro lugar no Spotify até recentemente, participando desse projeto, ou seja, o Brasil entregando muita coisa e se destacando no South by Southwest. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do TM1 Next, dos insights e novidades que trouxemos do South by Southwest 2022. Aproveitem para explorar a plataforma TM1 Next, conhecer todas as features e baixar essa apresentação na íntegra. Compartilhem com seus amigos, com as pessoas que têm interesse em inovação, em criatividade e no que nos aguarda para o futuro. Nos encontramos no próximo TM1 Next. Até lá!